Bem-vindos ao podcast e hoje a pergunta: é verdade que uma pessoa pode ter produção, ser produtiva aos quase 77 anos? E muito, porque eu posso ver, porque eu tenho 77, quase 77 anos, daqui a um mês e pouco estarei fazendo 77 anos, eu faço aquilo que eu mais gostava na vida, porque eu apreciava as pessoas que faziam, e resolvi logo depois de aposentado, né, e aos 55 anos, porque comecei muito cedo também, Cleio. Comecei aos 16 anos A trabalhar. a trabalhar. Então, aos 55 no serviço público, como magistrado, eu consegui me aposentar e comecei a fazer aulas de canto, o que me atraía muito, sempre me atraiu bastante. Gosto de cantar, aprecio cantar e gosto também de quem canta, como a doutora Clair canta. E nós somos colegas de escola. E isso ajuda muito no prazer pessoal, na vitalidade. Sim, sim. Isso faz com que a gente tenha também, além da atividade profissional, eu continuo no meu escritório Ainda de advocacia, trabalhando. ou trabalhando no meu escritório de advocacia, auxilia para, no final do dia, ter o que fazer. E põe atividade boa nisso para Sim. fazer. E além disso, alguma atividade física para ajudar? Sim, a atividade física é importante, né? Porque Muito. senão não teria força para fazer tudo que eu faço. Então, de segunda a sexta, eu faço academia. É difícil mesmo, um personal. Precisa ter orientação para isso. Precisa. É necessária orientação. E eu vou mantendo, pelo menos, esse vigor que eu ainda tenho, apesar de já ter passado por muitas agruras, né? Imagino. Mas de saúde também? De saúde também. Eu fiz uma dissecção de aorta há 15 anos atrás. Passei em UTI e hospital 30 dias, mais ou menos. Depois tive agora, há pouco tempo atrás, que inclusive fez com que eu não pudesse ir em um show da nossa escola lá no Teatro do CIE, que eu tive uma cirurgia de abdômen, né? Mas essas agruras da vida, elas passam. E Mesmo com isso, nada impediu cegar. não, nada impediu. Pelo Continuar. contrário, já saí de lá pensando em como vou cantar a minha próxima música que eu vou ensaiar. E conseguiu. Consegui. Muito bem, quer dizer que não são as coisas que acontecem, e sim como encara o que acontece. Sim, exatamente. Eu gosto muito de encarar, eu sou muito desafiador, desafio para mim mesmo, né? Eu jogava futebol, depois larguei futebol, comecei a jogar tênis, também nadava, corria, e todas essas atividades físicas, eu queria sempre ser o vencedor. Então, esses desafios eu procurava de forças cada vez mais para conseguir chegar num determinado patamar. Claro que a gente não chega, né? Mas tentou, claro o que que eu é o mais tentei. importante. Sim, e alguma coisa me movia a chegar a isso, né? E me dava força para chegar a isso. Nossa, e fez a vida ficar mais colorida com várias experiências, mesmo que não tenha conseguido bem aquilo que queria, experienciou muita coisa na vida. Muita coisa na vida. Se nós fôssemos aqui contar a minha vida, talvez 1 hora e meia, 2 horas não chegasse. Isso é muito interessante quando a pessoa propicia atividades tão interessantes para fazer a vida ter prazer, ter alegria, ter motivações para seguir. Por exemplo, vamos colocar o canto, né? Eu não posso me considerar nenhum cantor. Não tenho a veleidade de ser um cantor profissional, porque comecei muito tarde também. Aos 50 anos, quando eu comecei, não tinha a mínima condição técnica, nada. Não tinha afinação. Tudo isso aí me foi dado por professores ou professoras que passaram na minha vida. E nunca desistiu. Nunca desisti. E sempre procurava um pouquinho mais. Tanto que hoje, segundo a Duda, a nossa professora, eu tenho uma boa extensão de graves até os agudos.
Nossa, isso é muito interessante, porque junta a atividade física para manter o corpo com força, junta a técnica vocal para manter essa voz bonita, que já foi até locutor, Sim. apresentador. Eu fui locutor de rádio e fiz a faculdade de Direito particular na PUC, pagando com o que eu ganhava como locutor da Com o Rádio próprio Bahia. esforço. Então, não é que a vida tenha sido fácil e por isso está aqui hoje. Não, é para mostrar o esforço. Tudo é esforço. Eu sempre digo o seguinte, eu nunca fui um aluno brilhante, eu nunca fui um profissional brilhante, eu nunca fui um cantor brilhante, eu nunca fui um jogador brilhante, um tenista brilhante, mas eu sempre me esforcei muito. Então, eu sou um esforçado. Que vale muito a pena. É. Isso é um exemplo enorme, porque tem pessoas que nem tentam. Quantas pessoas gostariam de cantar, mas nunca nem tentaram entrar na escola? E é tão fácil isso, pelo menos para nós, e eu vejo isso também em ti, quando nós estamos nos nossos saraus, é só ter um pouquinho de boa vontade, escutar um pouquinho aquilo que o professor, a professora nos dizem e ouvir. A vontade de aprender faz toda a diferença, né? Sim, faz toda a diferença. Uma eterna curiosidade pela vida, para novas experiências. Exatamente. E nós temos, eu tenho pelo menos isso como norte da minha vida, sempre procurar novos desafios. Nossa, é fundamental. Isso faz toda a diferença. Aos quase 77, eu digo quase 70, e tenho orgulho de dizer isso, Cláudia. E tem que ter. E tenho orgulho de dizer mesmo. Aos quase 77, meu sócio de escritório, por exemplo, que tem 30 e poucos anos, e ele sempre diz, eu gostaria muito de chegar na tua idade e ter o mesmo impulso permanentemente voltado para tentar progredir, para tentar coisas novas, para aprender coisas novas. Então, mesmo com as dificuldades que surgiram de saúde, superou tudo e continua no empenho de ter uma vida boa. Sim. Esse empenho de ter uma vida boa, ele passa muito também pela família, né? Eu tenho 2 netos que são conhecidos porque nos shows que nós fizemos, você apoia o vô. Você apoia o vô. E quando o vô entra, as primeiras vozes que se ouvem são as dos dois. Um tem 17 anos, o Carlos César, e a menina, a Rafaela, tem 11. Mas são as minhas adorações, junto com o resto da família, meus filhos, minha mulher. Sim. Então, uma vida com uma estrutura familiar, mais esse empenho de fazer atividades que sejam muito interessantes na vida, fez chegar até aqui. Fez chegar até aqui, exatamente. Muito bem. E diante disso tudo, se teu avental falasse, o que diria para nós? O que ensinaria para esses jovens? O que eu diria é que a pessoa tem que ter o esforço máximo sempre para fazer a sua história. A história de cada um é uma história muito pessoal e que depois de tudo, ele pode ser lembrado pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos, como alguém que fez história. E ter orgulho de si mesmo. E ter orgulho de si mesmo, exatamente. Então, diante desse exemplo, eu tenho certeza que muitas pessoas vão repensar no tipo de vida que estão vivendo. E até o próximo podcast.